Neste capítulo, enfatizaremos os conceitos de aprendizagem dentro das abordagens associacionistas e construtivistas e descreveremos algumas implicações que essas duas grandes abordagens teóricas têm sobre o processo de ensino e aprendizagem. O que podemos chamar de aprendizagem? Como ela ocorre? Quais são as condições que podem garantir que a aprendizagem ocorra? Como avaliá-la? Por que aprender algumas coisas é tão fácil e outras tão complicadas? Por que as pessoas diferem na capacidade de aprender? Todas essas questões estão na pauta da psicologia da aprendizagem, parte da psicologia que está interessada em como as pessoas aprendem. É um dos temas de pesquisa mais antigos desta ciência e é partilhado com outras como a pedagogia, a filosofia, as ciências da computação, por exemplo. É muito difícil definir exatamente o que chamamos de aprendizagem. Contudo, via de regra, dizemos que se trata da modificação da probabilidade de um comportamento. E quando falamos em comportamento, estamos nos referindo a toda e qualquer ação, atitude, cognição, por meio da experiência. Em um exemplo, quando preciso de um disque pizza e pego o número com um amigo, ligando em seguida para fazer meu pedido, acabei de aprender um novo comportamento, ligar para aquela pizzaria específica. Meu comportamento foi modificado diretamente pela experiência de tomar a informação, no caso, o número de telefone do disque pizza. Esta modificação não precisa ser necessariamente demonstrada de imediato. Poderei ligar mais tarde, pois estou esperando visitas. Poderei ligar qualquer dia desses. Só liguei para o meu amigo e pedi o telefone da pizzaria porque gostei da pizza. E quando resolver pedir, este estabelecimento será o de minha preferência. Está vendo? O fato de ter aprendido algo não implica que tenho de demonstrar imediatamente. As simulações de acidente ou de incêndio seguem essa regra. Treine para não esquecer e para saber o que deve ser feito quando ocorrer a ocasião. Existem várias teorias psicológicas para o fenômeno da aprendizagem. Algumas delas enfatizam a experiência direta e as relações estabelecidas entre as situações e suas consequências, o behaviorismo. Outras enfatizam, além da experiência, a construção de modelos mentais explicativos do mundo a partir da conjunção de elementos cognitivos ou perceptivos, a epistemologia genética de Piaget e a teoria do campo da Gestalt. Outras ainda enfatizam as questões da afetividade ou dos afetos, as teorias psicodinâmicas, incluindo a teoria do desenvolvimento de Vallon, e ainda outras enfatizam as questões sociais, como o socioconstrutivismo de Vygotsky. Todas consideram a aprendizagem em si mesma uma capacidade inerente aos seres vivos, contudo, encontra-se em níveis e necessidades diferentes entre as espécies. De modo geral, podemos dizer que as teorias de aprendizagem atuais são baseadas em duas premissas básicas. 1. A aprendizagem se dá quando há associação entre acontecimentos e experiências, como no associacionismo. E 2. A aprendizagem ocorre como reorganização, reelaboração das informações dos esquemas cognitivos e das formas de pensar, como é o construtivismo. Cada uma dessas teorias tem implicações distintas no papel do aprendiz e do professor. Para as teorias associacionistas, a aprendizagem não deixa de ser uma reprodução do que já existe, e o papel do aprendiz é quase estático, uma vez que as mudanças ocorrem por força de variáveis externas, a situação, as consequências das ações do sujeito, não importando as variáveis internas, como a cognição, a mente. Nesse modelo de aprendizagem, o feedback e o reforçamento, a apresentação de consequências positivas à resposta a ser dada, para o indivíduo deve ser imediatos, para que a associação com a resposta correta seja rapidamente aprendida. A aprendizagem é, então, baseada no professor, que controla as variáveis da relação que será estabelecida entre aprendiz e ambiente. Já no modelo construtivista, as mudanças não ocorrem apenas na forma como o indivíduo executa algo. O processo de aprendizagem sempre gera alteração nas estruturas mentais, os esquemas cognitivos. Logo, não necessariamente algo foi anexado, associado. A nova aprendizagem reestrutura o conteúdo anterior. Há sempre uma reformulação da forma e do conteúdo do conhecimento, tornando a aprendizagem um processo dinâmico e produtivo. Nesta perspectiva, a preparação do ambiente, o contexto onde ocorre a aprendizagem, também é um fator importante, pois a exposição a variadas experiências permite ao aprendiz construir esquemas mentais cada vez mais abrangentes, que, por sua vez, permite a identificação e a classificação de novas informações de modo mais eficiente. Desta forma, a opinião do aprendiz sobre o que está estudando, alicerçada em suas próprias observações, e o modo como desenvolve explicações coerentes com suas opiniões devem ser encorajados para que o mesmo possa se auto-organizar.
Apesar das distinções, ambas abordagens teóricas partilham de algumas ideias comuns, entre elas, que as experiências são fundamentais e as relações que o indivíduo estabelece com essas situações são a força motriz da aprendizagem. Que a observação destas relações é o ponto básico de partida para se compreender o processo de ensino e aprendizagem. Que os aprendizes respondem ou aprendem de modo distinto, em ritmos diferentes. Que os aprendizes têm de se tornar responsáveis pelo seu próprio processo de aprendizagem, ganhando autonomia e independência, caso contrário, não há produção de conhecimento. Ao que parece, os objetivos de cada abordagem, associacionista ou construtivista, parecem se referir a aprendizagens distintas, de condutas e aptidões, condicionamentos, ou de conhecimento, no sentido epistemológico, de como se produz o conhecimento em si. Em situações distintas, somos requisitados a dar respostas condicionadas ou a construir novas estratégias de resolução de problemas. Ambas, então, são aprendizagens importantes dentro de seus devidos contextos. Podemos afirmar, deste modo, que a melhor organização de instrução é aquela que atende aos objetivos de aprendizagem, devendo ser levada em conta se a proposta requer métodos associacionistas, reflexivos ou ambos.